Meus irmãos e irmãs, vamos ter um tempo de oração. Senhor, nós queremos entregar esse período em Tuas mãos, sob a direção do Teu Espírito, para que o Senhor tenha toda a liberdade entre nós, para que o Senhor possa verdadeiramente derramar aquilo que o Senhor anela sobre nossas vidas, que é a Tua palavra, Senhor. Carecemos dela, Senhor. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nos aquiete debaixo da Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós vamos para esse último período, onde estamos estudando sobre o governo de Deus sobre a sua casa, baseado na 19ª estação da peregrinação do povo de Israel pelo deserto, que é Quelata. Então não carece de explicações sobre essa estação, o contexto, que encontramos ali em Números capítulo 16, aquela rebelião de Datã, de Coré, Datã e Abirão, contra a autoridade de Deus por meio de Moisés e Arão. Então eu creio que todo esse cenário já está bem claro na nossa mente. A palavra Quelata nos traz a ideia de uma assembleia confusa, uma assembleia em convulsão. Agora, nessa última palavra, eu desejo ajudar os irmãos a ver como podemos ser uma assembleia adequada, como viver como uma assembleia ajustada. É claro que esse assunto, ele tem muitos aspectos, muitos pontos significativos, muitas aplicações. Então, na verdade, irmãos, gastaríamos muito tempo para abordar as questões inerentes a esta temática. Eu chamo a atenção dos irmãos para que nós possamos meditar, pelo menos, nos primeiros capítulos do livro de Atos dos Apóstolos. Eu sei que de maneira bem sucinta. Que o Senhor nos ajude a perceber todo o cenário que se desenvolveu nos 4 primeiros capítulos e o quanto nós podemos extrair de lições para nós. Até aqui temos visto toda aquela convulsão de Quelata, o que retrata muitas nossas experiências locais. Eu creio que todos nós aqui, eu sei que existem muitas cidades aqui, muitas assembleias aqui representadas. Nós passamos nossas lutas. Quem não passa, irmãos? Você sai de uma estação, de uma experiência difícil, aí você vai para uma experiência fácil. Logo que aquela experiência boa, maravilhosa, ela começa a nos deixar um pouco acomodados, lá vem o Senhor com uma experiência difícil. Aí começa tudo do zero. A sensação que você vive sendo trabalhado de uma maneira e de outra pelo Senhor. E essa sensação, irmãos, é importante. Não as experiências em si, mas saber que as mãos, aquelas mãos furadas, que está trabalhando em todo esse processo da nossa vida, para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento e para a frutificação. É necessário, irmãos. Que Deus nos ajude a nunca nos acomodarmos com este mundo. Que seja sempre a vida da igreja um desafio constante, persistente. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Eu quero ler um texto muito simples, porém de um profundo significado. É o versículo 4.
Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4. Diz assim: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Acredito que em algumas versões esta palavra comendo está reunindo. Independente de uma versão e de outra, é importante que nós vejamos o significado dessa palavra no texto original. Essa palavra é formada de uma preposição e um termo. É sum, que é uma preposição, e o termo nalizo, é sunalizo. Então aqui nessa palavra, observe, tem uma preposição, sum, S-U-N. Essa preposição no texto grego, ela dá a ideia de juntamente com. Juntamente com. A tradução desse texto, à medida que você vai traduzindo ele cria um quadro impressionante. Essa palavra indica um encontro face a face. A melhor tradução seria essa: encontro face a face. Poderíamos traduzir esse texto assim: e encontrando com eles, face a face. Olha que coisa linda, irmãos. Que palavra preciosa que os tradutores não conseguiram, ou não podemos aqui exigir isso deles, já fizeram um trabalho maravilhoso. Porém, se você traduz esse texto conforme está no original, ele cria uma amplitude que impressiona o nosso coração. E encontrando com eles face a face. Se você estuda todo aquele período da ressurreição até a ascensão, nós podemos encontrar pelo menos 10 aparições do nosso Senhor Jesus. Eu vou citar cada uma delas aqui. A primeira está lá em Marcos, capítulo 16, versículo 10. Quando ele apareceu para Maria Madalena. Durante esse período de 40 dias, entre a ressurreição e a ascensão, nosso Senhor, ele apareceu pelo menos 10 vezes, é o que nós sabemos. A primeira vez o Senhor apareceu para Maria Madalena bem cedo. Está em Marcos, capítulo 16, versículos 9 e 10. A segunda vez está registrada em Mateus, capítulo 28, os versículos também 9 e 10, aquelas demais mulheres. A terceira aparição do Senhor foi para aqueles discípulos no caminho de Emaús, em Marcos capítulo 16, versículos 12 e 13, e também Lucas capítulo 24, versículo 13 até o 32. Há uma quarta aparição do Senhor que foi a Pedro, em Lucas capítulo 24 e o versículo 34. A quinta aparição do Senhor foi para os 11 discípulos. Isso está registrado em Marcos capítulo 16, versículo 14, Lucas capítulo 24, versículos 36 até o 43, e também em João, no capítulo 20, versículos 19 até 23. Naquela noite, Tomé não estava presente. Então temos que colocar aqui uma correção. Tomé não estava presente. Depois, em João 20, os versículos 26 até 31, aí sim, Tomé estava presente. Essa é a sexta aparição do Senhor. A sétima está em Mateus, capítulo 21. Nosso Senhor, ele aparece a 7 dos seus discípulos. Aí tem uma oitava, lá na Galileia, ele aparece aos 11, possivelmente a uma grande multidão de 500 pessoas. Em Mateus capítulo
28, versículos 16 a 20. A nona aparição foi uma aparição muito especial a Tiago. Está em 1 Coríntios, no capítulo 15, o versículo 7. E por último, a 10ª, é uma aparição do Senhor no final, ali na sua ascensão, em Marcos, capítulo 16, versículo 19, Lucas 24, versículo 44 a 53, e Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 3. Irmãos, isso aqui é apenas um quadro, nós não podemos ser dogmáticos, mas possivelmente tenha sido estas, se tiver alguma outra, alguém quiser relacionar, amém. Mas estas são as aparições do nosso Senhor naquele período de 40 dias. E quando você lê esse versículo 4 de Efésios capítulo 1, a ideia é que esses encontros, eles foram íntimos. Talvez do ponto de vista da espiritualidade, com relação a cada uma dessas pessoas, teve um impacto mais profundo do que durante aqueles 3 anos e 6 meses que o Senhor Jesus andou entre eles. Existe uma questão muito interessante para nós estudarmos, o relacionamento de Jesus com as multidões e com os seus discípulos. Se você estudar os 4 evangelhos, vocês verão que a expressão multidões vai ocorrer com muita frequência. Você vai ver as multidões seguindo o Senhor, você vai ver o Senhor tendo compaixão das multidões. Ele olhou para ela e disse: é como ovelha que não tem pastor. Você vai ver a multidão seguindo Jesus por causa dos milagres, por causa do pão. Aquela multidão também, ou as multidões, elas são vistas em outras situações, como por exemplo, quando o Senhor entra em Jerusalém, Mateus 21, a multidão o recebeu em festa. E depois você vai ver também uma grande multidão absorvendo Barrabás e condenando o nosso Senhor Jesus. Possivelmente muitos daqueles que absorviam a Barrabás e condenavam o Senhor fossem pessoas que ele tivesse curado, mas eram multidão. Nos evangelhos existe uma clara distinção entre multidão e discípulos. Porque o objetivo do Senhor não era as multidões. O objetivo do Senhor era os seus discípulos. Eram homens nos quais ele pudesse formar o seu caráter neles. Homens que respondessem a um chamado, a uma responsabilidade. E a igreja primitiva, ela não foi formada da multidão, ela foi formada dos discípulos. Por isso essas aparições do Senhor, nesses 40 dias, elas constituíram o seu trabalho para formar aquela primeira igreja, a igreja primitiva, a igreja de Atos dos Apóstolos, em Jerusalém. E a partir daquela igreja, nós vemos a expansão do evangelho por muitas regiões. Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Até chegar a nós aqui. Isso é muito importante, irmãos. Isso é didático. Há muita instrução do Senhor aqui para a nossa correção. Há muito daquilo que o Senhor deseja falar para servir como um farol. Em que sentido? Quando nós nos perdermos, nós podemos voltar. Todas as vezes que nós nos afastamos da doutrina, da prática, daquilo que é a vida da igreja do Senhor, segundo o seu pensamento, nós podemos voltar. Nós podemos refletir e dizer: é aqui que erramos. Então nós podemos retornar e pedir que o Senhor nos restaure. Quando você estuda toda essa experiência aqui, você vai ver que a obra do Senhor na vida dos seus discípulos, ela foi caracterizada por 2 coisas muito importantes. Aquilo que nós chamamos promessa do Pai, promessa do Filho. Eu creio que esse assunto eu até já falei aqui entre os irmãos. Promessa do Pai, aquilo que está em Lucas, capítulo 24 e o versículo 49, que é o Espírito de vida.
Lucas 24, 49. Quando o Pai, o Senhor Jesus, ele manifesta a promessa do Pai. Vamos ler esse texto. Vamos ver porque é importante. Eu sei que é repetitivo, mas a repetição é a quinta essência do ensino. Então nunca é demais repetir. Lucas 24, 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Então, se nós lemos esse texto junto com Atos 1:4, nós vemos a mesma coisa. Jesus vai ressaltar aquilo que ele havia dito lá em Lucas 24, 49, que é o texto que acabamos de ler. Permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Quando você estuda a palavra poder no livro de Atos dos Apóstolos, tem a ver com capacitação. Capacitação. É justamente isso que nós vamos perceber. E essa capacitação tinha a ver com a transformação do caráter deles. Uma coisa muito linda, irmãos, que nós vamos ver no livro de Atos, é que esse poder transformou o caráter deles. O exemplo é Pedro. Quem era Pedro? Um discípulo vacilante, inconstante, falastrão, desequilibrado, uma pessoa não confiável. Então, irmãos, não estou aqui maculando o testemunho de Pedro, não, mas ele era isso mesmo. Mas o Espírito Santo entrou com poder, transformou o caráter dele. E essa transformação do caráter na vida de Pedro é o que nós podemos ver nessa promessa do Pai. Não existe, irmãos, uma conversão sem a obra do Espírito Santo. Pessoas diziam assim: irmãos, eu sempre fui assim, eu sempre vou ser assim, eu vou morrer assim. Ah, é? Isso não é conversão. É conversão psicológica, religiosa, não conversão genuína, novo nascimento, regeneração. Conversão é sim transformação de caráter. Quando o Espírito Santo vem, o seu poder nos transforma. A velha natureza está aqui, latente, gritante. Você sabe que ela está aqui, você não confia nela. Até porque ela não converte. Mas graças a Deus, irmãos, o Espírito está aqui para nos convencer do pecado, da justiça, do juízo. Dessa história, que eu sou uma pessoa cheia do Espírito Santo, na reunião à noite, mas durante o dia, um fracasso espiritual. Isso não é vida cristã, irmãos. Isso é dissimulação religiosa. É um espírito de engano que está lá no coração dessa pessoa. Vida cristã é ascensional. Quer dizer que eu não vou pecar, não vou falhar? Você vai, mas o pecado não será mais o seu prazer. Pelo contrário, o pecado vai sempre tirar o seu prazer. Você nunca vai encontrar um cristão genuíno que ele diga: eu tenho prazer em pecar. Quando um cristão nascido de novo, que experimentou verdadeiramente a habitação do Espírito, o pecado não vai ser o Senhor da vida dele jamais. Não precisa você nem ficar dizendo para o irmão: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, diz o Senhor. Quem governa e apacenta a igreja, irmãos, é o Espírito Santo. Ele usa os seus meios, suas ferramentas. Então nós precisamos ficar preocupados com a espiritualidade de ninguém. Porque eu digo para vocês, um cristão que tem o Espírito Santo dentro da vida dele, o Espírito Santo o guiará em toda a verdade. Vida aqui e poder. Então, poder nesse primeiro ponto, transformação de caráter. Porque Deus não usa um vaso sujo. Deus não usa um vaso contaminado. E por isso e para isso nós temos duas coisas importantes para tratar com a nossa velha natureza. A posição que Cristo ocupa como nosso sumo sacerdote, agora sentado no trono da glória, e o poder eficaz do seu sangue que nos limpa de toda iniquidade.
O Espírito Santo comunica isso de maneira substancial, verdadeira, com realidade. Então você não tem como permanecer numa lama de pecado. Se você realmente peca ou falha, se existe algum pecado usual, se existe algum pecado que você trata como ídolo no seu coração, pode ter certeza, o Espírito Santo está expondo ele na sua vida. E muitos dos fracassos que nós experimentamos é por causa desses ídolos que nós ocultamos naqueles porões escuros do nosso coração. O Espírito Santo não desiste. E você não pode brincar com esse ídolo, porque ele pode te destruir. Aquilo que você não destruir é o que vai te destruir. É a experiência de Saul com os amalequitas. Lembra? Que Saul não matou os amalequitas, que preservou o melhor dos amalequitas. Deus disse para ele exterminar, e ele não exterminou, porque os amalequitas significa a carne. E quem foi que matou Saul? Um amalequita. Davi perguntou: quem és tu? Ele disse: eu sou um amalequita. Quando ele disse que matou Saul. O pecado que nós não tratarmos, não levarmos diante do Senhor, e não pedir que o Espírito Santo nos convença dele, esse pecado que macula o nosso caráter espiritual, você pode ter certeza, se você não permitir que o Senhor destrua, ele te destruirá. Então não permita isso, irmãos. Clame ao Senhor hoje, antes de você sair desse lugar: me ajude, me revista com o teu poder, transforme o meu caráter. Amém? Então vamos avançar. Aí em João capítulo 14, o versículo 16, aqui nós temos a promessa do Filho. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador. A palavra aqui é advogado, amigo fiel, ajudador, consolador, fortalecedor, intercessor, conselheiro, tudo isso, irmãos, que é o Espírito Santo. A fim, o sentido é, qual o propósito desse amigo fiel, desse advogado, desse paracleto, que esteja para sempre convosco. Está vendo aí? Para sempre. Qual é o sentido aqui, irmãos? O sentido aqui é vida. O Espírito Santo é poder, mas também é vida. Vida aqui no sentido também, irmãos, de nos habilitar para o serviço. Foi justamente o que aconteceu na igreja primitiva. O Espírito Santo veio, poder e vida, ou vida e poder. Porque eles vão experimentar o Espírito Santo como vida aonde? No texto até que eu já citei, João capítulo 20, a partir do versículo 19. Trancada as portas onde estavam os discípulos com medo dos judeus. Veio Jesus e pôs-se, colocou-se no meio deles. E o que Jesus fez? Paz seja convosco. E tendo dito isto, soprou o Espírito Santo. A palavra soprou ali é infusão, uma palavra única em todo o Novo Testamento. Ela só encontra uma correlação dela naquela versão Septuaginta, a versão grega do Velho Testamento, que foi feito lá em Alexandria. 70 rabinos traduziram o Velho Testamento do antigo hebraico para o grego. Aí você vai encontrar esta palavra infusão, sabe aonde? Gênesis 2:7, que diz que Deus criou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Então nós podemos extrair daí, irmãos, a base para interpretar a palavra infusão. Soprou sobre eles o Espírito Santo. Sabe quem foi esse que soprou o Espírito Santo? O autor da vida, aquele que disse: haja luz e houve luz. Não é uma coisa simples, irmãos. Não é. Porque João, no capítulo 1, você sabe que João capítulo 1 vai interpretar Gênesis 1. Gênesis 1 está assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E disse Deus: haja luz. Pega só isso aí. Vai para João 1. No princípio de João é antes do princípio de Gênesis. No princípio era quem? A palavra, o Logos.
O Logos era Deus e o Logos estava com Deus. Ele era coinerente, coexistente com Deus. E o verbo, o Logos, a palavra, se fez carne. Aí ele vai dizer assim, que essa palavra era a luz. E essa luz, que era a palavra, criou todas as coisas. Ele vai dizer assim, sem ele, nada do que foi feito se fez. Porque a luz é a vida. Então se você toma João 1, você vai interpretar esses textos, você vai imaginar, meu Deus. Aí se você quiser adicionar textos, é só pegar Hebreus capítulo 1. Você vai ver que aqui em Hebreus ele vai dar uma outra conotação à palavra. Havendo Deus outrora nos falado por meio aos pais, por meio dos profetas, hoje ele nos fala por meio do Filho. A quem constituiu o quê? Herdeiro de todas as coisas. E o que mais? Porque este Filho que é o herdeiro de todas as coisas, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele é o Criador, ele é o sustentador. Esse que é o Criador, é o sustentador, ele chega para aqueles discípulos e diz, sopra o Espírito. E diz, recebei o Espírito Santo. Aqui o Espírito entrou como vida. Então, cada encontro desse, irmãos, se nós fôssemos detalhar, extrairíamos lições preciosíssimas. Agora, os discípulos, aquele Espírito entrou na vida deles. Aí o nosso Senhor continua visitando eles, tendo visitas face a face. Eles permanecem em Jerusalém. Agora o Espírito, como poder, desce sobre eles em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E aqui eu quero mostrar pelo menos 3 coisas que evidenciavam ou evidenciaram essa habitação, essa experiência. 3 coisas que caracterizaram a igreja primitiva nos seus primeiros dias. 3 coisas, irmãos, que precisam nos perscrutar diariamente. 3 coisas que nós podemos chamar assim como partes de um farol. Quando o navio está vindo em alto mar, tem aquele farol que vai guiando ele. Assim, irmãos, nós podemos chamar esses 3 pontos de um farol para nós. Nos perscruta, para a gente ir aos pés do Senhor em oração e dizer, Senhor, o que está acontecendo? Ajuda-nos. Livro de Atos dos Apóstolos. Sempre temos que voltar a este livro. Então deixe-me mostrar 3 coisas que caracterizaram a vida da igreja naqueles momentos iniciais, que foram fundamentos da sua prática. A primeira, por favor, Atos capítulo 2, versículo 4. Diz assim, o Espírito Santo desceu, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Irmãos, aqui tem uma palavrinha que é uma chave, que escancara esse texto para nós e tira dele qualquer dúvida ou qualquer má interpretação. Essa expressão, falassem. Se você buscar essa palavra no texto original, é profetegomai. É uma expressão, eu fico falando isso, irmãos, mas não é snob, não. É só para vocês entenderem. Eu vou traduzir essa palavra. O sentido dela aqui é falar de maneira aberta, com ousadia. Não é um termo qualquer, não, irmãos. Deixe-me te ajudar a traduzir esse texto somente usando o livro de Atos. Vamos aqui a algumas passagens. Veja aí no versículo 14 desse mesmo capítulo 2. Vamos traduzir esse profetegomai. O que significa isso, irmãos? Falar alto, abertamente, falar com autoridade, pronunciar uma mensagem elevadíssima. Então o que significa que quando o Espírito Santo desceu sobre os irmãos, eles passaram a proclamar uma mensagem elevadíssima. Eu já ouvi muito, irmãos, eu vim de movimento pentecostal, eu sei como é que essas coisas funcionam. No movimento pentecostal dizia que eles passaram a falar em línguas estranhas. A tradução dessa palavra joga por terra essa má interpretação. Tá certo? Essa má interpretação.
porque não é isso que está dizendo o texto. Se você disser que está indo, então você é justamente isso que diz o texto, que você está ferindo os termos. Está falando coisa com coisa. Não é isso. Falassem. Essa palavra é a chave para abrir esse texto. Deixe-me colocar essa palavra conforme está no texto original. Ela ocorre pelo menos 2 vezes mais em Atos. A primeira está aqui, versículo 14. Então se levantou Pedro com os 11. Olha essa frase. Erguendo, levantando a voz. A gente fala uma frase simples, porém no texto original não é isso. E eu posso te dizer mais, com propriedade, que não é só isso. Porque se você seguir lendo, você vai ver que Pedro prega uma mensagem, ele fala sobre 7 temas acerca de Cristo. E quando ele termina, no versículo 37, começa aqui, Pedro erguendo a voz. No versículo 37 diz assim: compungiu-se-lhes seus corações. Sabe o que significa essa frase? Compungiu-se-lhes. A tradução dela é perfurar. Eles sentiram perfurados quando Pedro ergueu a voz. Então não é uma coisa qualquer. É a mesma palavra no texto grego que está aqui. Erguendo a voz é a mesma. Falassem. Conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Conforme o Espírito Santo concedia que eles proclamassem. Levantasse a voz. Não é um termo qualquer. E vou lhes dar um outro texto. Atos, capítulo 26, versículo 25. Faço questão que todos nós contemplemos esse texto, por causa de um ponto singular que tem aqui. Atos 26, o versículo 25. Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, olha o que ele diz: digo palavras de verdade. Uma frase simples, porém no texto original não é. No texto original, Paulo está dizendo: eu digo palavras contundentes, eu digo palavras solenes, eu digo palavras que perfuram. É justamente isso, porque Festo diz assim, Paulo está dando aquele maravilhoso, expondo aquele maravilhoso assunto, com tanta contundência, com tanta vida. Aí está assim, versículo 24, dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz. Bom, Festo colocou aqui, em alta voz. Essa alta voz de Festo não se comparava ao que Paulo iria dizer. Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Aí Paulo diz: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo, aí ele vai colocar essa palavra, digo um discurso, uma mensagem aberta, contundente e penetrante. É isso, irmãos. O que quer dizer que quando o Espírito Santo veio sobre a igreja, uma das fortes características é que aqueles irmãos passaram a ter uma mensagem poderosa, contundente, uma mensagem perfurante. Não era uma mensagem qualquer, não era um discurso qualquer. As pessoas ficavam espantadas quando ouviam aquelas mensagens. É o que chamamos, irmãos, o ensino de Cristo. Muitas vezes vocês vão ler, como por exemplo na conclusão do Sermão do Monte, em Mateus capítulo 7, quando termina o Sermão do Monte, diz assim: as multidões ficavam maravilhadas com a sua doutrina. Essa expressão maravilhadas é uma infeliz tradução do texto original. A palavra ali é arrancar com uma pancada. É esta palavra que está ali traduzido. Arrancar com uma pancada. A tradução Reina Valéria em português chega muito próximo do original. Diz que as multidões ficavam atônitas, espantadas, assustadas com a sua doutrina.
Em Marcos capítulo 1 diz isso mesmo, que as multidões ficavam assustadas, porque Jesus não ensinava como ensinavam os escribas. Algo novo aconteceu no mundo, irmãos. O Espírito Santo desceu na igreja, e aquelas testemunhas, lembra Jesus dizer em Atos 1:8, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. O que significa que uma das razões pela qual o Espírito Santo desceu na vida da igreja é para que a igreja se tornasse testemunhas de Cristo. A tradução desta palavra testemunhas é produtores de provas. O que significa isso, irmãos? Numa interpretação mais coerente. O Espírito Santo, quando desceu na igreja, aqueles cristãos, eles se tornaram testemunhas vivas que Cristo estava vivo, que Ele estava no trono. Eles se tornaram um testemunho vivo de tudo aquilo que Cristo ensinou. Podemos dizer assim, a igreja de Atos dos Apóstolos era uma continuidade dos ensinos, da vida e da obra de Cristo Jesus. Era isso. Hoje, irmãos, nós não podemos ser diferente. Nós precisamos entender que somos a continuidade da obra de Cristo, da pessoa de Cristo, dos ensinos de Cristo. Nada menos do que isso. Nós temos que ter consciência disso. Se nós perdermos essa consciência, nós perdemos tudo. Vamos ser como uma multidão. Eu creio que só isso pode nos caracterizar como discípulos. Só isso pode nos arrancar de uma multidão de religiosos e seguidores, que não deram em nada, irmãos. Preferiram Barrabás, que não vão suportar provas. Eu conversava com alguns irmãos que têm cargo do Senhor pela sua casa, e alguns dizem assim, nesses dias que eu estive aqui com vocês, realmente, irmão, há muitos momentos que dá vontade de você abandonar tudo. E sabe por que esses irmãos não abandonam? Porque não tem como mais abandonar. Entende? Não tem como mais abandonar. Nós não temos plano B. Não tem plano B, não tem saída. Não tem como. Como disse Jeremias, só de pensar em não falar o teu nome, um fogo queima dentro de mim. Então, meus irmãos, aqui está um farol para nós. O que nós precisamos buscar nesse tempo? É que o Senhor restaure em nós essa vida, esse poder da sua palavra, porque o mundo está em trevas, as pessoas estão caminhando a passos largos para o inferno. Nós vivemos em uma sociedade tomada por convulsões, por transtornos de ansiedade. Nós somos um dos países mais depressivos do mundo, um dos países mais depressivos e ansiosos do mundo. Nós somos um país onde o número de suicídio de crianças e adolescentes é algo assustador. É onde o mundo pode encontrar refrigério, irmãos. Onde o mundo pode encontrar um oásis. Onde o mundo pode encontrar o jardim de Deus. Onde o mundo poderá encontrar os céus na terra. Onde o mundo poderá encontrar uma viva esperança. Só na mensagem que nós pregamos, irmãos. Porque ela é vida. Ela transforma. Ela quebra grilhões. Ela liberta os cativos, os oprimidos. Ela restaura as pessoas. Nós temos uma riqueza. Nós temos uma vida, um vigor espiritual, e nós não podemos segurá-lo, nós não podemos retê-lo, nós não podemos aprisioná-lo. O Espírito Santo anela fluir da nossa vida, saltar como um rio de águas vivas sobre as pessoas.
Nós não podemos diminuir o verdadeiro significado prático daquilo que é a igreja. Nós não podemos diminuir a natureza daquilo que é a igreja. Então, meus irmãos e irmãs, esse é um ponto que nós temos que considerar. Vamos a um outro ponto muito importante, que temos que buscar a ajuda do Senhor, para que este aspecto, este ponto, como um farol, nos perscrute, nos avalie. O que aconteceu conosco, irmãos? Talvez olhando para Ele, possamos sentir desespero, angústia, possamos nos humilhar e pedir: Senhor, por favor, venha intervir na minha história, na nossa história. Intrepidez. Primeiro você vê o peso, o impacto da palavra na vida deles, e o texto vai dizer assim: e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, ponto, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Está vendo aqui? Tem gente até que chama isso de línguas estranhas. Sabia que essa palavra estranha só existe na nossa mente? Estranha é sinônimo de esquisito, confuso. O Espírito Santo não é de confusão. A obra do Espírito Santo não é obra esquisita. A obra do Espírito Santo é vida, é poder, é gozo, é alegria, é paz. Tá certo, irmãos? Então não acrescente, porque a gente fala com uma coisa e lê com a mente. A gente lê ali, e todos passaram a falar em outras línguas estranhas. Não tem estranhas, ok? As coisas de Deus não é estranho, é claro. E o que for mistério, Ele revela. E os segredos do Senhor é para aqueles que têm intimidade com Ele. Segundo, o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Você vai ver aqui, todos que ficaram cheios, tiveram este impacto. Consequentemente, eles passaram a ter uma mensagem, a ter uma palavra. Cada um na sua medida. Meu irmão e minha irmã, cada um na sua medida. Não comece a se desesperar. Não comece a se acusar. Porque talvez você olhe para você e diga: mas eu não sou uma pessoa assim de sair falando para todo mundo. Não, você não vai. Eu creio também que você não vai mudar. Vai continuar sendo do mesmo jeito. Essa voz mansa, essa pessoa que mal abre a boca. A questão é quando você abrir a boca. É quando o Senhor te colocar e você dá meia dúzia de palavras. É quando lá no seu trabalho você apenas dizer uma frase. Ela vai ser uma espada inflamada que vai penetrar em muitos corações. Não se acomode. Creia que existe vida e poder do Espírito no teu coração. Peça ao Senhor que te dê muitas oportunidades. E você vai ver quanta vida vai fluir de você. Intrepidez é um outro ponto muito importante. Vamos ler alguns textos. No capítulo 4, o versículo 13, diz assim, Atos capítulo 4, versículo 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se, reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Antes de ler os outros textos, permita-me apenas interpretar essa palavra intrepidez. Essa palavra fala de um entusiasmo, de uma coragem entusiástica, audácia, segurança. Lindo isso, irmãos. Quando aqueles homens foram cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo desceu sobre eles. Essa foi uma característica visível, coragem. Eles não eram tímidos. Eles tinham ousadia. É isso que nos falta. Como eu disse há pouco, você não vai mudar o tom da sua voz. Você não vai sair pipocando em tudo quanto é lugar. Não. O
que vai haver na sua vida é isso aqui. Essas duas coisas conjugadas. Vai haver essa intrepidez e essa palavra firme. Essa palavra que é como uma espada, essa palavra perfurante. Essa palavra que ela não volta vazia. Essa palavra que é como um pão, lembra? Eclesiastes 11, lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Então essa palavra que ela vai, porém ela não volta vazia. E aqui você vai ver intrepidez, essa coragem. O que aconteceu com eles? Essas pessoas ficaram olhando para estes homens, Pedro e João, homens simples, homens incultos, mas havia algo neles. Porém eles perceberam que esse algo neles era resultado de uma outra coisa. E qual era? Eles haviam estado com Jesus. Irmãos, será que nós temos nos encontrado com o nosso Senhor? Será que encontrar com o Senhor é uma parte da rotina da nossa vida? Será, irmãos? Será que nós temos encontrado com Ele na Sua palavra? Será que nós temos encontrado com Ele na nossa devoção? Será que Ele é mesmo alguém que a gente canta aqui? Como o rei Davi, quero te adorar. Te amo, ó Senhor. Será que é isso, irmãos? Ou é só nas letras que a gente lembra dele, nas canções? Ou ele é parte inerente, importante para a nossa existência como igreja, como um cristão, como uma cristã? Era o andar com Jesus que produziu aquela intrepidez. Agora o Espírito Santo, ele veio trazer aquele andar, aquela comunhão, ele veio tornar isso em uma palavra. O que significava aquela comunhão com o Senhor? O que significou aquele tempo que eles passaram com o Senhor? Isso foi transformado em intrepidez. As pessoas estão confundindo espiritualidade. Tem muitas pessoas que elas gostam de parecer espiritual. E para mim, todo cristão que gosta de parecer muito espiritual, ele não passa de um ser superficial. Então fica, né? Espiritualidade, irmãos, é igual a ponta de um iceberg. A grandeza fica para baixo, escondido. As pessoas precisam sentir é que nós andamos com o Senhor. Não é um conhecimento intelectual dele, é que nós temos comunhão com Ele. E isso não precisa ser nenhuma exibição. Isso é uma realidade que as próprias pessoas vão sentir. Foi o que aconteceu. E sabe aonde que essa realidade era visível? Na intrepidez, na coragem, na ousadia. Deixe-me colocar mais textos. Ainda nesse capítulo 4, olha o versículo 29. É uma oração da igreja. Aí os irmãos oram e dizem assim: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede a teus servos que anunciem com toda coragem, intrepidez, segurança, tua palavra. Meus irmãos, é isso que nos falta: segurança. Segurança. Quantas vezes ouvimos os irmãos dizerem assim, lá na faculdade, os irmãos ficam falando mal de Deus, dizendo que Deus não existe. Irmãos, coisa mais simples do mundo. Provar que Deus não existe é um ato de uma fé sobrenatural. Você precisa ter mais fé para provar que Deus não existe do que dizer que Ele existe. Entende, irmãos? Para mim, todo ateu, ele tem uma fé inexplicável. Imagina, irmãos, um ateu amanhece o dia e diz: nossa, que dia lindo, mas ele não tem a quem agradecer. Ele respira: graças a Deus estou vivo. Não tem, irmão, não tem noção. Uma pessoa que diz que Deus não existe. Então não fica perturbado com isso não. Porque aquilo que está em você é uma verdade absoluta. Você não precisa preocupar com a incredulidade das pessoas. Você não precisa preocupar porque as pessoas te reprimem. Eu falo isso para os jovens. Você não precisa
se sentir inseguro. O Espírito de Deus está em você. Entende? Está em você, Ele te dará a palavra na medida certa. Não precisa argumentar, nem contra-argumentar, nem tentar explicar. Não precisa nada disso. Se você apenas disser, eu quero falar uma coisa para vocês, eu creio que Deus existe e que eu não sou origem de um animal, de um macaco e nem de uma ameba, e ponto final, pronto. Se a pessoa diz, não, eu sou, então tudo bem, se você quer se diminuir, se diminua. Mas a Bíblia diz que nós somos criados à imagem moral e espiritual de Deus. Irmão, tem uma palavra mais sábia do que essa? É uma questão só de pensar. Como diz o irmão John Stott, crer é pensar. Uma pessoa que não crê está com problema de pensamento, problema de mente. É simples, é óbvio. O que nos falta é segurança. E quem te dá isso é o Espírito Santo. Segurança, firmeza. Essa multidão que está aí, que nega Deus, irmãos, nega com o único objetivo, para a satisfação dos seus prazeres. Prazer não preenche o vazio do espírito do homem, só Deus. Então você precisa acreditar que todo ser humano, aquele que você julgue mais abominável, aquele que você acha que ele é um blasfemo, por definição, eu quero te falar, ele tem um espírito que clama por Deus. Deus criou ele com vazio, só Deus vai preencher. Quando essa palavra for liberada pela sua boca, com ousadia, com segurança, com unção, te digo a verdade, ela vai tocar o espírito dele. Digo para você com toda segurança, irmãos. Intrepidez. Vamos ler mais alguns textos. Versículo 31 deste mesmo capítulo 4, de Atos dos Apóstolos. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Oh, irmãos, que o Senhor restaure a intrepidez da vida do seu Espírito no nosso coração. É o que nós estamos precisando para esta geração, um batismo de intrepidez. Que realmente haja isso em nós. No seu casamento, você falar para o seu cônjuge, não é ficar sendo aquele tormento que fica apontando o pecado, dizendo que está errado, ficar brigando com seus filhos porque eles estão passando a noite em festa. Nada disso, irmãos. É você falar uma palavra viva, uma palavra poderosa. Você chegar para o seu cônjuge e dizer, eu quero te falar uma coisa, Jesus morreu pelos teus pecados, Jesus deu a vida por você e Ele te ama, ponto final. Deixa que a palavra vai trabalhar no coração dele. É você dizer para o teu filho, você está fazendo tudo o que a sua carne quer, mas eu quero te falar, você não pertence a este mundo, você pertence a Deus, eu te consagrei, e o Senhor não vai desistir de você, Ele te ama, Ele morreu por você, e um dia você vai perceber o quanto isso é real, pode ter certeza, irmãos, porque a palavra que nós falamos, ela tem vida, ela tem poder. O que aconteceu com a igreja primitiva? Por que o evangelho se espalhou? Porque eles passaram a ter segurança. A questão, irmãos, que nós perdemos a segurança, a ousadia, a intrepidez. E sabe o que a gente faz? Fica igual uma goteira. O marido não aguenta mais ouvir falar de Jesus, porque a mulher é uma goteira, sem vida. E do contrário também, muitas esposas cujos esposos são cristãos, não suportam, porque é só condenação, é só acusação. Não condene, não acuse, fale palavras de vida, fale com ousadia, deixa o Espírito Santo usar a tua boca, no seu trabalho. É muito triste você ouvir alguém dizer que tem um cristão chato lá na sessão. É horrível, irmãos, é uma vergonha para o evangelho. Como é diferente você saber que a pessoa mais íntegra, aquela pessoa mais admirável, é um testemunho de Cristo. Que o Senhor torne isso claro para nós, irmãos. Que nós não venhamos ser nenhum obstáculo à obra de Deus nessa terra.
que nós sejamos verdadeiras testemunhas de Cristo Jesus. Que as pessoas comecem pelo menos a ter uma desconfiança que nós andamos com Ele. Olhar assim e falar assim, eu não sei, mas parece que essa pessoa aí tem alguma coisa com Cristo. Compreende, irmãos? Intrepidez. Deixe-me colocar um outro texto, e esse também eu faço questão de ler com vocês. Quero que vocês olhem para esse texto. Atos 28. Atos 28, 31. Observe esse texto, com muito cuidado. Pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Amém? E o que você percebe aqui, irmãos, nesse texto? Olhe para ele, eu vou dar alguns segundos para vocês, olhar para esse texto. O que vocês conseguem perceber de espantoso nesse texto? Olhe para ele. O que vocês conseguem perceber? Uma coisa que eu chamaria o cúmulo do óbvio. É o último versículo de Atos, não é? Acho que essa é a coisa mais óbvia que tem, não é? E é por ele ser o último versículo de Atos é que me chama a atenção. Olha como encerra os escritos aqui, pregando o reino de Deus com toda intrepidez. Irmãos, é o último texto que descreve como era a vida naquele tempo, como era a igreja em Atos. Vamos pensar dessa forma. Vamos pensar que era esta a vida da igreja. E quando a gente olha para nós aqui, irmãos, o que a gente vê? Uma lacuna. Perdemos a intrepidez. Assim termina o livro de Atos, naquele tempo, pregando o reino de Deus com toda intrepidez. E hoje nós pregamos o reino de Deus com toda intrepidez. Ai, irmãos, parece que ficou um vazio entre nós esse texto. Você olha para ele, parece que ficou um buraco entre nós e ele. Por que perdemos a intrepidez, irmãos? Não podia ter perdido. A igreja é o que é hoje porque nós perdemos essa intrepidez. Confiamos na nossa capacidade. Buscamos outras formas de pregar o Evangelho, outras formas de anunciar o Evangelho, de falar do reino de Deus. Você percebe que o livro de Atos não tem fim, não tem uma conclusão. Posso dizer para vocês assim, esse livro, ele termina aqui, no sentido literário, de uma maneira muito comum. E por quê, irmãos? Por que este é um livro que ele termina de uma maneira tão comum? Eu posso dizer assim, ele termina como se não terminasse. Sabe por quê, irmãos? Porque o desejo do Espírito era que continuasse, não era que terminasse. Nós não podemos achar que esse é um fim, irmãos. Aqui não é o fim. Tinha que ser a continuidade. E por que não continuou, irmãos? Porque perdemos a intrepidez. Porque nos tornamos tão frios no nosso reunir, na nossa adoração, na nossa comunhão. Esse texto tem que nos esmagar. Não é um texto para apenas contemplar e dizer, terminei a leitura do livro de Atos. Esse livro tem como título Atos dos Apóstolos. Não deveria, irmão, deveria ser Atos do Espírito Santo. Talvez nos ajudasse a refletir mais. Por que nós deixamos apagar o fogo do Espírito? Por que permitimos, irmãos, que essa ousadia se perdesse na nossa vida? E nos tornássemos tão mecânicos nas coisas de Deus, tão frios. Buscamos muitas vezes o intelectualismo como uma ferramenta para proclamar o Evangelho. Esses homens não tinham intelectualismo nenhum, eles foram chamados de incultos.
A palavra ali é gramatos. Do ponto de vista intelectual, da filosofia, da religião do tempo, daquela época, eles eram analfabetos. Mas como esses homens, que não preenchiam os requisitos do conceito intelectual da filosofia e da religião daquela época, conseguiram transformar o mundo, conseguiram levar o mundo a uma convulsão de arrependimento, conseguiram espalhar a mensagem de Cristo, conseguiram pregar o reino de Deus, porque eles verdadeiramente, irmãos, compreenderam o que era a vida no Espírito, o que era ser cheios do Espírito. Eles se deixaram ser usados. Irmãos, que nós venhamos dizer para o Senhor: Senhor, eu quero me deixar ser usado por Ti. Me esgota em Tuas mãos. Paulo chegou a dizer assim para os irmãos em Corinto, no capítulo 12: eu de boa vontade me gastei e me deixei gastar. Hoje não, irmãos, nós estamos nos preservando. Nós nos preservamos para os nossos amigos, para os nossos parentes, só que eles estão indo para o inferno. E aí? Você já pensou? Pensa um pouco. Eles queimando no inferno eternamente as pessoas que você ama. E você não faz nada, não dá nem a elas a oportunidade de dizer não. Não, irmãos. Esse texto tem que nos perscrutar. Intrepidez. Nós vamos concluir, irmãos. Eu quero mostrar um outro ponto muito interessante para vocês. Então, primeiro, era a ousadia na palavra. A palavra de poder que fluiu na vida deles. Eles pregaram uma mensagem eloquente, uma mensagem elevada. Isso se tornou natural para todos eles. Segundo, a intrepidez, como eles proclamavam isso. E ainda havia um outro aspecto que eu não gostaria de deixar passar. É prático, parece até insignificante, mas revelava o coração deles. Era a disposição que eles tinham de entregar tudo ao Senhor. Era o coração livre, como eles dispunham todas as coisas para o Senhor. Eu vou usar duas porções para explicar isso. A primeira está aqui no capítulo 4, versículos 36 e 37. Ela é importante, por quê? Eu vou dizer para vocês. Porque ela vai nos ajudar a entender o episódio seguinte. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 36 e 37. Diz assim: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, da exortação, levita natural de Chipre, vendendo um campo, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Irmãos, preste atenção nisso, não era uma coisa comum. O escritor aqui, ele tenta resumir uma atitude, um comportamento, um ato. Então, nós sabemos que ele exprime aqui, em poucas palavras, ele diz assim: vendendo-o, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Aí segue a leitura, começa assim, capítulo 5. Entretanto, certo homem chamado Ananias, sabe o que significa Ananias, irmãos? Graciosamente dado por Deus. É bom prestar atenção nisso. Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, observe essa palavra, reteve. Sabe o que significa essa palavra reteve? Tirar secretamente parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo?
conservando porventura, não seria teu? Porque tem essa ideia, que os irmãos da igreja primitiva vendiam todas as suas casas, entregava para os apóstolos e ia morar debaixo das pontes. Não tem isso, irmãos. Os irmãos vendiam seus bens, ficava sem nada. Essa ideia não é bíblica. Tem muita gente usurpando esse texto de maneira inadequada. Eu não tenho tempo para esgotar tudo isso aqui, mas vou colocar alguns princípios que vai te ajudar a refletir e você vai perceber o significado, quanto é importante. Não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Não era, os irmãos não queriam ter poder sobre os bens dos irmãos, não tinha nada a ver com isso. Como, pois, assentar-te no teu coração este desígnio? Não mentistes a homem, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor àquela assembleia. Então vamos colocar alguns pontos para a gente concluir. Irmãos, a vida do Espírito que governava a igreja primitiva impactou eles em todos os sentidos. Nós vimos dois aspectos espirituais, podemos colocar assim. O impacto do Espírito, da habitação do Espírito, levou eles a proclamar uma mensagem de maneira elevada, de maneira contundente. Uma palavra que penetrava, ferindo o coração das pessoas, mas não no sentido de destruí-las, mas de transformá-las. Eles tinham intrepidez, ousadia para viver o Evangelho, para proclamar o Evangelho. Agora, no sentido, vamos colocar assim, no sentido material também, eles tiveram um grande impacto da habitação do Espírito. E aqui está um exemplo. Então vou colocar assim para vocês: todos os nossos bens, todo o nosso dinheiro, tudo que nós oferecemos a Deus, tem um aspecto muito importante. Veja, tudo que você tem, todo o seu dinheiro, tudo, escute, nem tudo que nós entregamos ao Senhor está debaixo da sua inspiração, mas é importante nós saber que tudo está debaixo da sua supervisão. Então muitas vezes você acha que tem que fazer, acha que tem que dar, acha que tem que ofertar, ou dízimo, seja lá como vocês chamem. Quero te falar que muitas vezes nós falhamos, porque nem tudo está debaixo da inspiração de Deus, mas é importante nós saber que tudo está debaixo da sua supervisão. Tá certo? Ele está vendo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto: nossa atitude em relação a dinheiro, a bens materiais, diante de Deus, na presença de Deus, revela duas coisas: se há sinceridade no nosso coração ou se há dissimulação. Muito sério isso, porque é tudo isso que nós vamos ver aqui no episódio de Ananias e Safira. Eles deram sem a inspiração de Deus, mas esqueceram da supervisão de Deus. Porque Deus não olha o quanto alguém dá, mas como dá. Certo? E não adianta você entregar algo para o Senhor se você não é a verdadeira oferta do Senhor. Porque muitas vezes nós achamos que compramos Deus com os nossos bens. Não. Deus não precisa do nosso dinheiro. Deus não precisa dos nossos bens. Ele pode fazer tudo sem nós. Porém, é um sublime ato de fé e devoção quando nós temos disposição de entregar tudo ao Senhor e colocar à disposição dEle quanto, como e quando Ele quiser. Isso é que é lindo, isso havia na igreja primitiva. Um outro ponto que eu quero dizer para vocês: lembre que eu disse que o nome Ananias significa dado graciosamente por Deus. Porém, ele era uma própria contradição, porque ele não tinha a graça de dar ao Senhor. Ele era uma graça de Deus, mas ele não tinha a graça de entregar para Deus. Um outro ponto que eu quero que vocês observem, aquela palavra reteve. Vou te dar um texto que vai abrir essa palavra para vocês. Tito,
capítulo 2 e o versículo 10. Ali você vai pegar o verdadeiro significado desta palavra. Reteve significa retirar secretamente. Sabe o que esta palavra reteve mostra para nós? Essa palavra vai revelar o coração de Ananias e Safira. Eles dispuseram uma oferta para o Senhor, como se dissesse: nós vamos dar tanto, mas na hora de entregar, eles secretamente tiraram uma parte. Essa palavra reteve vai ajudar. Tirar secretamente. É como se eles dissessem: vendemos um campo, queremos consagrar ao Senhor, e queremos dar uma parte para o Senhor, porém a parte que eles deram, falaram que dariam para o Senhor, sabe o que eles fizeram? Tiraram secretamente. Esta palavra é muito importante. Observe isso, irmãos, muito importante, porque eles se tornaram um doador fraudulento. Assim era o Ananias, um doador fraudulento. Ele fingia que entregava, porém não entregava. Agora, por que o Espírito Santo colocou essa história para nós? Dois lados. Porque tem um outro lado do Barnabé, filho da consolação, aquele que vendeu e disse: Senhor, tudo que eu tenho é teu, eu sou apenas um mordomo. Que lindo isso, irmãos. É viver pela fé. A gente acha que viver pela fé é o irmão que não tem pão para comer. O irmão não tem nada para comer. Como é que você vive, irmão? Pela fé. Eu queria ter uma fé dessa aí, porque para mim isso não é fé, irmãos. Essa aí é fé que não tem respaldo na Bíblia. Sabe o que é fé, irmãos? É você dizer: Senhor, eu tenho um celeiro cheio, mas ele é teu, eu sou apenas um mordomo, quero ser teu servo. Pode ter certeza que o Senhor vai te dar celeiros, porque fé aqui envolve responsabilidade, não é uma coisa. Fé é um pulo no escuro. Aonde está isso na Bíblia, irmãos? Fé é você ter a certeza que Deus está sustentando sua vida com as suas mãos. A gente acha que viver pela fé, irmãos, é como os missionários que deixaram tudo aqui e foram depender do Senhor lá na África. Ora, irmãos, viver pela fé também é morar na Suíça e amar o Senhor e viver fielmente. Viver pela fé é viver com fidelidade. Tá certo? Então vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares, para a gente não criar distorções. E aqui está uma questão muito séria. Meus irmãos, eu sei que eu ultrapassei o horário, eu estou olhando ali, eu não sei que os irmãos não mudaram aquele relógio, mas se mudaram, eu me sinto muito culpado de passei. Mas me perdoem, irmãos. Que Deus vos abençoe ricamente. Amém? Que essa palavra sirva de ajuda para os irmãos. Que essa palavra seja um marco na experiência de cada um de nós, individual e congregacional. Que Deus vos abençoe. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por esse tempo tão maravilhoso que o Senhor nos deu aqui. Te agradecemos por cada irmão, cada irmã. Obrigado pelo teu Espírito, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.